falando do álcool, né, especificamente do álcool, existiria, se você pudesse falar assim com relação à quantidade de vinho, quantidade de cerveja, quantidade de determinadas bebidas, o que seria moderado? Moderado, uma lata por dia de cerveja, uma taça de vinho. Por dia? Por dia. Todo dia. Mas essa é a orientação. Eu acho um pouco demais. Tá. Se a gente pega, por exemplo, uma dieta mediterrânea, tem uma coisa super interessante para falar essa parte da inflamação. Vamos fazer uma analogia, uma comparação. A dieta do Mediterrâneo, muito famosa, por muitos considerada uma das melhores dietas que você pode ter. O que aconteceu? Dieta mediterrânea, observaram que pessoas da Itália, da Grécia, da antiga Iugoslávia tinham menor quantidade de fenômenos tromboembólicos, que são fenômenos tromboembólicos, infarto, AVC, do que americanos, japoneses, noruegueses, mesmo tendo um colesterol mais aumentado. E aí foi investigado isso, tal, poxa, o que pode ter na dieta do Mediterrâneo ou de atividade física que eles estejam fazendo. Então, quando a gente prescreve uma dieta do Mediterrâneo para um paciente dislipidêmico, que tem colesterol alto, em nenhum momento a gente está querendo diminuir o colesterol dele. Por quê? Porque a gente sabe que isso é muito ligado à parte genética. Genético, sim. Tá? Você vai conseguir mexer na dieta dele, na parte de colesterol, mexendo em dieta uns 5, 10% com sorte. Tá? Mas o que a gente faz, que a gente objetiva quando a gente tem uma dieta do Mediterrâneo, é que ela é baseada muito em azeite de oliva. Azeite de oliva tem uma substância, um ômega 9, chamado ácido oleico. E esse ácido oleico, ele cria um ambiente menos inflamatório do meu corpo. Então, eu não vou mudar tanto os níveis de colesterol, principalmente LDL, que é o colesterol, entre aspas, ruim, mas eu vou criar um ambiente menos inflamatório, tá? Para que, com esse ambiente menos inflamatório, eu tenha uma menor chance de ter ou um infarto ou um AVC. E como é que ele cria esse ambiente menos inflamatório? Vamos um pouquinho para a ciência, um pouquinho mais. Que tem os famosos eicosanoides, que é a prostaglandina, tromboxanos, leucotrienos, que quando utiliza o ômega 3 ou até às vezes o ômega 9, ele criam outros subtipos desses eicosanoides. E aí você tem uma menor probabilidade de você ter um problema cardiovascular, né? Pelo uso do azeite de oliva, né? Que é muito utilizado. E aí eles viram que tinha muitos testes de marcadores sanguíneos mostrando que você tinha um processo inflamatório menor, né? Porque assim, colesterol mata? Faz, mas é uma junção da quantidade de colesterol que você tem e do processo inflamatório que você tem no seu corpo. Sim. Tá? Muitas vezes você tem até um colesterol um pouco mais alto, mas tem uma inflamação baixa, você tem uma menor probabilidade de ter um fenômeno tromboembólico. Agora, se você tem colesterol alto, genético, tá? E ainda você tem um processo inflamatório no seu corpo, a chance de você ter uma situação dessa, de um infarto AVC, é muito maior. Não? Interessante. Agora, voltando a falar do álcool, quando a gente estava na faculdade, tinha as festinhas de faculdade, tomava cerveja e tal, eu pelo menos era magro, pesava 75, você continua magro por causa do treinamento. A gente tomava bebida até mais do que estando mais velho e continuava magro. Existiria algum ajuste pela idade do consumo do álcool? Não, mas existe um ajuste do seu metabolismo, tá? Uhum. Então, por exemplo, isso é uma dúvida muito grande que as pessoas acham, e alguns até profissionais da saúde acham que a gente vai diminuindo o nosso gasto energético em repouso porque a gente vai perdendo massa muscular. De certa forma, com o decorrer dos anos, a gente vai perdendo massa muscular. Mas tem alguns artigos que mostram, que compararam pessoas com 70, 75 anos com pessoas com 30, 35 anos, mas com exatamente a mesma quantidade de massa muscular, a mesma quantidade de gordura e que, teoricamente, eles teriam o mesmo gasto energético em repouso, porque eles têm um era praticamente clone do outro. E fizeram isso em estudos grandes. E o que eles observaram é que, mesmo se eles tiverem o mesmo biotipo, o gasto energético em repouso do pessoal da terceira idade é menor, porque a parte metabólica da musculatura vai diminuindo, tá? Ela vai desacelerando, tá? Então, assim, de certa forma, é muito mais comum a gente ver as pessoas ganhando peso no decorrer do tempo do que emagrecendo, né? A não ser que mudem os hábitos de vida. Então, que, de certa forma, primeiro, né?
a gente metabolizava melhor esse álcool, né? Sim. A gente tomava lá uma garrafinha de vinho e no dia seguinte estava sorridente. Sim. Hoje, depois dos 40, a gente já tem um pouco mais de dificuldade em metabolizar isso, já tem um pouquinho mais de sequela, já fica com mais dor de cabeça por um tempo mais prolongado, né? Então, primeiro essa metabolização do álcool, que vai ser feito em acetil-CoA e depois triglicerídeos, mas que ele vai gerar aldeídos e etc. E às vezes a gente não se dá muito bem com esses aldeídos, né? E depois com a diminuição do nosso gasto energético em repouso, que a gente vai cada vez mais gastando menos energia. Então a gente tem uma propensão sempre a ganhar peso. Ganhar peso. Se a gente estiver comendo sempre a mesma coisa e treinando sempre a mesma quantidade de intensidade e volume, a gente vai ganhar peso com o decorrer do tempo. Uhum. É isso. Então, bem interessante isso que você está colocando, porque tanto eu quanto você, a gente, às vezes, no ambulatório de ortopedia, ambulatório de cirurgia de joelho, a gente vê alguns pacientes que tem aquele que a gente chama de fator genético, né? Aquela pessoa, aquele cara que joga futebol, faz churrasco no final de semana com os amigos, toma cerveja, a gente começa a ver aquele menisco medial dele começar a pular fora, estruir, daqui a pouco pular fora, começa com artrose de compartimento medial, e às vezes ele nunca fez nada, você vai perguntar no consultório, nunca fiz nada, nunca torci, nunca tive nenhum acidente. Talvez esses alimentos inflamatórios, talvez o álcool, talvez no futuro a gente consiga explicar dessas pessoas perderem o menisco, a função do menisco, pelo fato de alimentação inflamatória, né? Então acredito que a ciência vem explicar isso nos próximos anos.